Olá pessoal, passando aqui hoje de maneira mais tranquila para atualizar os colegas aí sobre as nossas questões sindicais. Primeiro pessoal, gostaria de agradecer os colegas a confiança no nosso sindicato, a confiança na diretoria do sindicato em torno, das questões ligadas à greve, do ano passado. Nós tivemos aí agora o nosso contra-cheque, que saiu com os 9%, com mudança de step, para 4% e a transição da nossa carreira. Isso tudo foi fruto, da greve de 2024, que estava no termo de acordo. Nós temos a medida provisória que está vigente, nós vamos conversar mais sobre isso ainda nesse vídeo. Então eu gostaria de começar aqui agradecendo os colegas a confiança. Se algum colega ainda tem dúvida, o contra-cheque já está disponível pelo aplicativo SouGov, basta ir lá acessar, todos os ganhos estão vindo, retroativo a janeiro. Só os colegas confirmarem lá. Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente aqui no sindicato, que a gente está disponível, está tirando as dúvidas dos colegas. Primeiro, pessoal, gostaria de atualizar os colegas sobre a plenária. Nós tivemos uma plenária da Fazubra na última sexta e sábado, uma plenária que ocorreu de forma virtual, e nós aqui de Ouro Preto acompanhamos aqui, junto ao sindicato SUFOP, todos os desdobramentos da nossa plenária. Na sexta-feira nós tivemos um debate bem grande acerca do RSC, aonde a nossa Comissão Nacional de Supervisão da Carreira apresentou os dados preliminares da pesquisa que foram feita. Até agradeço os colegas aqui da UFOP que responderam também o questionário, um questionário muito longo, muito extenso, mas muito importante para que a gente consiga balizar aí os padrões do barema do nosso RSC. Então é uma luta que está em discussão, está previsto para ser implantado no ano que vem, em 2026, fruto do nosso acordo da greve de 2024, e foi apresentado os resultados iniciais, ainda muita coisa prematura ainda, mas que dá um norte muito grande para a discussão. Então a CNSC fez todo esse trabalho na sexta-feira, e também nós tivemos no final da tarde da sexta e também no sábado uma discussão acerca do acordo de greve, da medida provisória que nós tivemos, que foi publicada no final do ano passado, e também do projeto de lei que essa medida provisória virou. Então a gente vai conversar aqui hoje com os colegas um pouco sobre isso. Primeiro eu vou estar apresentando aqui para o pessoal o calendário de lutas que foi apresentado na plenária, que foi aprovado na plenária. Vamos acompanhar comigo aqui na tela, pessoal. Nós tivemos aqui a aprovação do calendário de lutas, onde no mês de abril agora, amanhã inclusive, a Fazubra está aderindo ao ato convocado pelas centrais sindicais e o FONASEF, que é o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. No mês de maio, dia 1º de maio, a Fazubra orienta a participação dos atos nas entidades de base, todo mundo participar. Inclusive já convidar aqui os colegas, que nós vamos ter aqui mais uma edição do Bingo do Trabalhador aqui na sede do sindicato, um dia que nós vamos estar aqui confraternizando o Dia do Trabalhador e também dialogando sobre o fruto, como anda a nossa carreira, como anda todos os acordos. No dia 5 de maio, a Fazubra está indicando um Dia Nacional de Paralisação. Nós temos uma reunião, a Fazubra tem uma reunião com o MEC nesse dia, que é na segunda-feira já da semana que vem. Dia 16 ao dia 18, teremos o encontro LGBTQIA+, que a Fazubra também vai estar organizando. Dia 21, a Fazubra está convocando, 21 de maio, está convocando uma caravana a Brasília, e 21 e 22, paralisação de 48 horas, fruto aí da implementação dos acordos da nossa greve. E em junho, nós temos aí dia 2 e 3 o encontro jurídico da Fazubra e também um seminário para discutir a decisão do STF sobre os regimes de contratações. Esse seminário e também o encontro jurídico vai ocorrer de forma virtual, dia 2 e 3 de junho. Na primeira semana de junho, a Fazubra também indica uma reunião com os médicos e médicos veterinários que foram excluídos do acordo de greve, então está indicando uma reunião para poder debater essa questão com eles. Dia 6 e 7 de junho, Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora. Dia 13, 14 e 15 de junho também plenária nacional, essa presencial em Brasília. E também em junho teremos o seminário com os integrantes da CIS, que vai ocorrer de forma virtual e ainda não tem uma data definida. Esse foi, pessoal, o calendário de lutas aprovado na última plenária, a plenária que nós tivemos sexta e sábado. Então é importante a gente estar atento a essas datas para a gente poder estar organizando aqui a nossa base para participar da maior parte das atividades que a gente conseguir, participar de caravana, já agora no mês de maio e tudo. É importante a gente ter os colegas cientes desse calendário. Fruto também, pessoal, de muita discussão na questão da plenária da Fazubra, é o nosso acordo de greve. E aí eu vou estar entrando aqui na discussão com os colegas. Eu primeiro gostaria de estar relembrando algumas questões. Nós tivemos o acordo de greve que foi assinado ao final de 2024,
ao final da greve de 2024, desculpa, lá em julho. Esse acordo ele previa, né, algum tempo para poder ter algumas reuniões, algumas discussões, para poder implementar todo aquele acordo e previa como prazo final, né, 31 de dezembro para a gente ter aí a maior parte das questões do acordo cumpridas, né? Então, o que aconteceu? No dia 31 de dezembro de 2024, o governo federal publicou uma medida provisória, né, enviou para o Congresso, vou estar mostrando para vocês aqui agora na tela, vamos acompanhar comigo, publicou a medida provisória 1286. Essa medida provisória, ela trata basicamente de reestruturação de toda a carreira do funcionalismo público federal. É um texto enorme aqui, muito grande, mas se a gente for aqui no capítulo 50, se a gente pesquisar aqui no capítulo 50, a gente já vê aqui, né, o plano de carreira dos técnicos de cargos técnico-administrativos em educação, que é a nossa lei 11.091. Então, o nosso acordo de greve, fruto aí dessa medida provisória, altera, né, o nosso PCC-TAI e tem algumas alterações aqui que algumas já foram cumpridas, né, a questão da transição da nossa carreira, né, aquilo que a gente discutiu muito na greve, acho que os colegas estão bem lembrados aí da questão, né, do fim da progressão persalta, né, que era daquele 1 para 4, o aumento dos níveis da nossa carreira, que não tem mais 16 níveis, tem 19 níveis. Temos também a questão do STEP, que sai de 3,9% para 4%, né? Então, a gente tem essa mudança. O STEP também sai de 18 meses para 12 meses. Então, esse capítulo 50 aqui dessa medida provisória, pessoal, trata de toda essa questão. Agora, o que eu vejo que está trazendo grande dúvida aos colegas é a questão da aceleração. Então, vamos ler aqui exatamente o que a medida provisória, e é importante lembrar que a medida provisória ela está em vigor, né? Ela está vigorando hoje como força de lei. Então, o que ela fala aqui? Ó? No artigo 10b, ela fala exatamente sobre a questão da nossa aceleração. Vou dar um zoom aqui para facilitar um pouco a leitura. Vamos lá, artigo 10b. A partir de 1º de janeiro de 2025, o desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá pela mudança do padrão de vencimento mediante progressão por mérito ou aceleração da progressão por capacitação. Parágrafo 1º. Progressão por mérito é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 12 meses de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação e desempenho. Isso aqui, pessoal, é o STEP, né? Que ele deixa de ser 18, passa para ser a 12 meses, então a cada 12 meses a gente tem a progressão. Vamos lá, parágrafo 2º. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito, que trata do CAPT, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Então aqui, pessoal, é o seguinte, quem tem, como mudou de 18 para 12 meses, então, esse tempo, né, para quem completou 18 meses aí no último ano, esse tempo não será jogado fora, né, ele será aproveitado, né, na contagem do exercício necessário à progressão por mérito, será aproveitado o tempo desde a última progressão. Parágrafo 3º, aqui começa a falar exatamente da capacitação. Aceleração por progressão da progressão por capacitação é a mudança no padrão de vencimento decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, respeitando o interstício de 5 anos de efetivo exercício e cumprindo a carga horária mínima de ações de desenvolvimento nos termos do disposto do anexo 3A. Vamos aqui no parágrafo 4º também, que fala da aceleração. Para fins de cumprimento do interstício estabelecido no parágrafo 3º, deverá ser computado 5 anos de efetivo exercício do servidor para cada mudança de padrão de vencimento decorrente do desenvolvimento na carreira pelo antigo Instituto de Progressão por Capacitação, né, pelo anterior. Para fins da aceleração por progressão por capacitação, cada evento de capacitação deverá ser computado uma única vez. Vamos ver aqui o que fala também o anexo 3A, eu já deixei ele aberto, separado aqui, para a gente poder ver ele também. Vocês já vão ter familiaridade aqui com essa tabela. O anexo 3A da lei, né, 11.091, que é o nosso PCC-TAI, fala da carga horária, né, de cada nível de classificação, a carga horária que tem que cumprir de capacitação, né? Os colegas do nível A têm que cumprir 40 horas, o B 60 horas, o C 90 horas, o D 120 e o E 150 horas. Pessoal, então aqui está muito claro que a medida provisória, né, 1286, ela prevê, né, assim como estava previsto no nosso acordo de greve, a instituição da aceleração. Porém, aqui está muito claro também que para os colegas que já estão na carreira, né, para eu, por exemplo, já estou na carreira há muito tempo, todos os colegas que a gente tinha ali aquele 1 por 4, né, a tabela inclusive é até a mesma.
não deixa muito claro o que fazer, qual que é essa regra de transição. E aí que abre, né, uma brecha que os colegas questionam muito, né, precisa do MGI, não precisa, a gente tem que ter algum documento a mais. Bom, a medida provisória, que hoje é lei, né, hoje ela está valendo, ela deixa muito claro que existe sim a aceleração por capacitação. Então isso já está previsto, isso é lei. Porém, pessoal, por questões burocráticas ali de mudanças internas do Congresso Nacional, essa medida provisória que está sendo apreciada no Congresso, ela deu origem ao projeto de lei, e aí eu já mostro aqui para os colegas, o projeto de lei 1466 de 2025, que é esse projeto de lei que está sendo analisado pelo Congresso para ter aí toda essa transição. Então vamos dar uma olhadinha aqui no qual que é o teor desse projeto de lei. Vocês vão ver aqui que é exatamente o mesmo, né, um documento aqui de 800 páginas, que é exatamente o mesmo documento da MP. É um Ctrl+C, Ctrl+V, né, onde o Congresso Nacional, né, estabelece nessa lei a criação da carreira de desenvolvimento socioeconômico, carreira de desenvolvimento das políticas de justiça e defesa de carreira, alteração da remuneração de todos os servidores, isso aqui tudo. Se a gente for lá no capítulo 50, novamente, deixa eu procurar aqui, ó, no capítulo 50 deste projeto de lei, a gente tem a mesma cópia do que era a medida provisória. Então a gente vai ver aqui que nesse projeto de lei tem exatamente a mesma coisa. A gente pode fazer a leitura aqui novamente também do artigo 10b, né, que fala que a partir de 1º de janeiro de 2025 o desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá pela mudança do padrão de vencimento mediante progressão por mérito ou aceleração da progressão por capacitação. Então aqui tem exatamente o que a gente acabou de ler na MP. Basicamente é uma questão burocrática do Congresso Nacional, aonde houve a necessidade desse projeto de lei. E vamos ver como que está esse projeto de lei hoje, né? O projeto ele foi apresentado pelo Poder Executivo, né, apresentado no dia 2 de abril de 2025, e atualmente a situação dele é essa aqui, pessoal, aqui, ó, aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Então, pessoal, a gente tem que ter uma atenção muito clara, assim, qual que é o nosso maior desafio hoje? Nosso maior desafio hoje é fazer que esse projeto de lei vire lei. Ele precisa ser analisado no Congresso e precisa virar lei, e espero eu que antes, né, do prazo de vigência da medida provisória. Então hoje, né, como que a gente está com o nosso acordo de greve? O acordo de greve hoje, ele está com uma medida provisória que está em vigor, e estamos aguardando, né, que o projeto de lei 1466 seja apreciado pelo Congresso e vire lei. Né? Virando lei, nós vamos ter toda a questão da nossa carreira, assim como a questão da aceleração também, pessoal. Como eu estou vendo que a questão da aceleração é uma questão que está causando mais ansiedade aos colegas, eu estou frisando muito isso aqui para que a gente tenha a tranquilidade que tanto a medida provisória quanto o projeto de lei trata exatamente da aceleração. Agora, o que a nossa Progep aqui, né? O que a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas fala, né, disso tudo? Vamos abrir aqui o site da Progep, aqui, que nós estamos no site da Progep. A gente tem aqui uma matéria, que é Informações e Procedimentos sobre a Aceleração das Carreiras TAI e Docente. Vamos abrir esse link aqui. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma lida aqui, ó. O que é? Deixa eu dar um zoom para facilitar a leitura aqui dos colegas. Questões comuns à carreira TAI docente, né, e fala basicamente a questão dos 9% que todo mundo teve, tudo. Trata aqui, né, da questão da reorganização das carreiras, né, que as carreiras houveram, né, várias mudanças. Questões específicas à carreira TAI. Nós temos aqui, né, a questão do incentivo à qualificação, onde a gente teve, né, o fim do incentivo indireto, né, vamos relembrar aqui o nosso acordo de greve, né, não existe mais o incentivo à qualificação de maneira indireta, né, e a nossa Progep fala que para os tais que atualmente recebem com correlação indireta, não há a necessidade de requerimento ou qualquer ação por parte do servidor. Né? Então, está muito claro que a gente não precisa de fazer nada, quem recebe indireto, que isso será feito de maneira automática dentro, né, da questão da reestruturação da carreira. Para o colega que não protocolou o pedido de quê, por ser indireto, né, tinha aquela grande questão, quem fazia o doutorado, a relação indireta era menor do que a relação direta do mestrado. Então esses colegas sim já devem, né, tá preenchendo esse formulário que está lá disponível no site da Progep e solicitando, né, e lembrando que o recebimento é retroativo, né, a 1º de janeiro de 2025. E para os colegas que tiveram, né, o IQ posterior a 1º de janeiro de 2025, só entrar aqui no site da Progep e fazer aqui a solicitação pelo formulário, que também terá. Vamos lá, progressão por mérito
dos tais, né? A partir de 1º de janeiro, o intervalo necessário para a progressão foi reduzido para 12 meses de efetivo exercício. Os servidores que completaram 18 meses no interstício entre 31 de dezembro de 2024 estão tendo progressão conforme a legislação vigente antes da MP, com concessão com os efeitos financeiros imediatos, considerando que o direito anterior à medida provisória. Para os servidores que completam entre 12 e 18 meses no interstício em janeiro de 2025, né, a partir de janeiro, a concessão será feita agora com efeitos financeiros condicionados à aprovação da LOA. Né? Essa matéria foi publicada aqui em fevereiro, né, e a nossa LOA de 2025 ainda não estava aprovada. Né? A gente já teve, inclusive, essa outra vitória de foi conseguir, né, que os deputados analisassem e aprovassem a lei orçamentária anual. Retroativos à data de integralização do interstício de cada servidor. Aqueles que ainda tiverem saldo do interstício terão nova progressão em 2025, conforme a tabela abaixo. Então tá aqui, né? Quem completou aí os 18 meses em janeiro de 2025 terá um saldo de 6 meses. Quem tem 17 meses terá um saldo de 5 meses. Então já está tudo previsto, o nosso projeto já se organizou e já preveu como está sendo feito essa transição aqui para os 18 aos 12 meses. As progressões dos tais que completarem 12 meses de interstício entre fevereiro de 2025 e a aprovação da LOA serão efetivadas mensalmente nas mesmas condições, isto é, deferidas com produção de efeitos financeiros apenas após a aprovação da LOA. Bom, pessoal, a LOA já foi aprovada e a gente, inclusive, já tem o nosso contra-cheque, então todos os colegas que tiveram essas progressões aí nos últimos meses já pode conferir no contra-cheque e está tudo lá, retroativo a janeiro, tudo certinho. Agora aqui, pessoal, a gente vai tratar aqui exatamente da questão que está causando muita ansiedade aos colegas, que é a questão da aceleração da progressão. Isso aqui está disponível no site da Projeto, só os colegas analisarem lá. Aceleração da progressão. A partir de 1º de janeiro de 2025, será instituída a aceleração da progressão, permitindo a mudança de padrão de vencimento em função da obtenção de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, desde que atendido os seguintes requisitos. O servidor tenha completado 5 anos de efetivo exercício e apresente certificado de carga horária compatível com a classe que ocupa, para a concessão da aceleração de acordo com o anexo 3A da Lei 11.091, que é o nosso PCCETAI, que a gente já verificou aqui também esse anexo. Procedimentos, né? Qual que será o procedimento a ser implementado pela nossa projeto? O servidor que a partir de 1º de janeiro de 2025 complete os requisitos para a solicitação da aceleração de progressão deve formalizar seu pedido por meio do formulário disponível neste link. Para pedidos formalizados até 18 de fevereiro de 2025, a Projeto considerará a data de protocolo como 1º de janeiro de 2025, desde que o certificado seja anterior a esta data. Se o certificado, né, o certificado do curso, tiver sido expedido entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro, prevalecerá a data do certificado. Os efeitos financeiros serão produzidos após a aprovação da LOA. Vamos lá. Apenas servidores dos níveis 1, 2 ou 3, né, vocês lembram que na nossa tabela anterior de carreira, a gente tinha a progressão persalta, né, o famoso do 1 por 4, a gente tinha os níveis 1, 2, 3 e 4, né? Então aqui está tratando disso. Apenas os servidores do nível 1, 2 ou 3 podem solicitar a aceleração da progressão. Por quê? Quem está no 4, pessoal, que esse parágrafo deixa muito claro, né? Apenas quem está no nível 1, 2 ou 3 pode solicitar a aceleração. Quem está no 4, né? Os que já estavam no nível 4 serão reposicionados da seguinte forma. Então aqui, ó, o que a nossa projeto fala? Como a nossa projeto entende que será a nossa aceleração? Quem está no nível 1 não acelera. Quem estava no nível 2 acelera uma posição. Quem está no nível 3 acelera 2 posições. Quem está no nível 4 acelera 3 posições. Então, pessoal, esse documento aqui que a nossa projeto emitiu já deixa muito claro que nós temos a aceleração. Isso aqui deixa muito claro. Não há necessidade de requerimento ou qualquer ação por parte do servidor neste momento. Caso haja, a Projeto irá expedir uma nova orientação. Então aqui, pessoal, está muito claro que nós temos primeiro uma medida provisória que hoje ela está em vigor, ela tem poder de lei hoje, que prevê, né, a aceleração. Nós temos um projeto de lei que está sendo apreciado pelo Congresso, que também, né, no seu artigo 10b, prevê a instituição da aceleração. E nós temos aqui um documento da nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informando como vai ser, né, essa
essa transição de carreira e essa aceleração. Então, eu fico muito tranquilo quando eu leio todos esses documentos e a gente vê que, de fato, nós teremos sim a aceleração. Esses documentos deixam muito claros. Ao final, e aí de onde vem nessa questão do MGI, né? Todo mundo está preocupado com o documento do MGI. De onde vem isso, né? Vem de duas questões. Primeiro, que ao final desse documento a Progep coloca. A Progep ressalta que as orientações e procedimentos vigentes acima dependem da conversão da medida provisória 1286 em lei pelo Congresso Nacional, que é o que está acontecendo agora, né? E podem sofrer alteração em função de outras orientações e interpretações do MEC e do MGI. Então aqui vem essa questão. Pode surgir alguma orientação do MEC ou do MGI, né, mudando isso. Coisa que nós que estamos acompanhando, estamos vendo que o MGI não está se pronunciando. E a outra questão, pessoal, a nossa CNSC, na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, nosso acordo de greve fala que essas questões serão regidas, né, de acordo com o documento da CNSC. A CNSC redigiu o documento, inclusive esse documento fala muito do que fala aqui nas orientações da nossa Progep, e pediu um parecer do MGI, né, e esse parecer ainda não veio. Porém, pessoal, sendo muito sincero aqui com os colegas, nós temos uma medida provisória que está em vigor com força de lei. Nós temos um projeto de lei que está sendo analisado pelo Congresso e esses dois documentos instituem a aceleração. Nós temos um documento da nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informando como vai ser essa aceleração. Eu, particularmente, acho muito difícil, assim, praticamente impossível, um documento do MEC ou do MGI informando que as universidades não devam fazer essa aceleração, né, mudando isso. Por quê? Por que eu não acredito nisso? Porque eu não acredito que o MGI irá orientar as universidades a não seguir a lei. Né? De fato, a nossa aceleração ela está prevista em lei. Né? Então, a lei a gente não discute, lei a gente cumpre. Né? Por isso que eu falo com os colegas com muita tranquilidade que nós estamos aguardando aí para o próximo mês a aceleração. Fato é que o MGI não reuniu ainda com a FASUBRA e nem com a CNSC, né, pós aí, o mês de março, né, pós as instituições dessas leis, dessas medidas provisórias. A gente tinha uma reunião prevista lá em 25 de março que foi cancelada e não temos ainda uma outra vigente. É o que nós temos de agenda na próxima segunda-feira, uma reunião da direção da FASUBRA com o MEC, que eu particularmente acredito que essas coisas serão tratadas. Né? Então, assim, pessoal, nós temos hoje, né, o nosso contra-cheque disponível, incluindo lá os 9%, né, que foi os 9% de reajuste salarial, o STEP de 4% e o reposicionamento da carreira. E esperamos para o próximo mês a aceleração, né, nos termos aqui que a nossa Progep já divulgou. Eu particularmente não acredito, né, que a nossa Progep vai dar um cavalinho de pau aí e mudar toda essa interpretação. Né? Eu acredito que ela vai continuar tendo uma interpretação muito benéfica, né, aos nossos colegas, né, porque é o que a gente ouve, né, dos pró-reitores, é o que a gente conversa, é o que todos eles deixam muito claro, né? A não ser que tenha alguma alteração, né, dessas leis que estão tramitando no Congresso, eu não vejo aqui a nossa Progep dando cavalinho de pau e mudando aqui essas interpretações, porque são documentos que já estão publicados, já estão muito claros aí para os colegas. Então, pessoal, nossa grande tarefa agora é fazer com que o projeto de lei que trata do nosso acordo de greve seja aprovado pelo Congresso Nacional, e aí sim a gente vai ter toda essa lei, isso antes, né, de que a medida provisória perca, né, o efeito, que é agora final do mês de maio, para que a gente possa ter aí com muita tranquilidade todos esses ganhos de fato efetivos e continuar, né, pessoal? A gente tem várias questões que a gente precisa de continuar discutindo para o ano que vem, né? O RSC é um outro instituto que está muito claro no nosso acordo de greve que precisa ser implementado, né? A gente precisa de definir aí qual que vai ser a regra do jogo para que a gente possa, a partir do ano que vem, ter aí o reconhecimento do saber e competência, que é algo também que dará um impacto financeiro muito grande para os colegas. A gente vai ter aí reconhecimentos e valores, né, para subsidiar esse reconhecimento, que é muito importante. O Sindicato SUFOP está à disposição, pessoal. Qualquer coisa podem entrar em contato, podem mandar aqui uma mensagem para a gente, que a gente vai estar respondendo com a maior paciência. E peço aos colegas também que tenham um pouco de paciência. Como essa mudança é uma mudança muito grande,
os colegas da Projeto, que também são tais, tá, gente? A gente tem que também entender isso, que os colegas que trabalham na Projeto também são tais e também têm o interesse, né, que isso tudo seja feito rápido. Porém, são questões que demoram um pouco, existe uma burocracia, a gente sabe, né, como é o Estado brasileiro, como é a burocracia pública, e isso não é feito de maneira muito rápida. Então eu peço aos colegas que tenham um pouquinho de paciência, mas que as coisas estão caminhando e tenho certeza que nos próximos dias aí nós vamos ter mais notícias e notícias boas aí de acordo com os nossos ganhos da greve de 2024. Para finalizar, pessoal, vou deixar aqui um convite para os colegas compareçam no sindicato no dia 1º de maio, na próxima quinta-feira, nós vamos ter aqui mais uma edição do Bingo do Trabalhador, um momento aí de confraternização, que a gente possa reunir a nossa base, reunir os nossos colegas aqui no sindicato e também, né, claro, tá batendo papo aí sobre essas questões da greve, tirando dúvida dos colegas. É muito bom a gente ter um momento aí que a gente possa reunir, confraternizar e também conversar sobre essas questões da greve. Muito obrigado, estamos à disposição. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é importante tirar essas dúvidas dos colegas. Até mais.